Olá, meus amigos, prazer em revê-los. Vamos continuar nosso curso de Direito Administrativo. Estamos na matéria Servidor Público e falando da remoção. Ficamos de aprofundar as questões da remoção independente da vontade da administração pública. Volta lá no nosso slide que chegamos a trabalhar no encontro anterior, essa primeira parte, olha lá, de ofício no interesse da administração, a pedido, a critério da administração. Isso a gente já analisou. Agora temos que analisar o mais interessante, né? A pedido independente do interesse da administração. Mas como eu frisei no finalzinho da aula passada, pode até ser independente de vaga, dependendo da situação, mas desde que exista outra sede no local em que você deseja ir. Então, se você quer, por exemplo, clássico caso, saúde do servidor. Cara, olha, eu tenho que sair desse local quente, Rio de Janeiro, e por questões de doença, preciso para um local frio, preciso subir a serra, preciso morar em Petrópolis. Tudo bem. Agora, vamos lá. Em Petrópolis, tem uma outra sede do meu órgão? Não tem. Então eu não posso fazer nada, doutor. O que eu posso fazer para o senhor? Como é que eu posso botar você para trabalhar em Petrópolis se não tem lá uma estrutura igual a nossa aqui? Não tem. Ah, mas tem outro órgão e entidade do governo federal. Mas aí já é transferência. Já não é mais remoção, meu amigo. Remoção é se manter no mesmo quadro. Então é muito importante, nesses casos, que você não esqueça esse detalhe. Para que o servidor seja contemplado com uma remoção, é necessário que o seu órgão tenha sedes espalhadas por aí afora. E no papel, você está no mesmo lugar, no mesmo quadro funcional. Está mudando a sede, está mudando a localidade. Mas se o seu órgão não tem uma duplicata, digamos assim, né, em outro local, não tem remoção para você, pô. Porque você vai estar querendo, então, é outra coisa. Quer ir para outro órgão em outro local, isso não é remoção. Você vai sair do quadro desse e vai entrar no quadro do outro órgão. Isso é transferência e já vimos que é inconstitucional. Então é um raciocínio necessário. Veja, volta lá no slide. Se vai ter vaga, aí é uma outra história. Na outra sede, não precisa ter em determinados casos. Especialmente esses dois primeiros aí, saúde e acompanhar cônjuge ou companheiro. Aí, meu amigo, eu lhe digo, mesmo que não tenha vaga, você vai. Mesmo que não tenha vaga, você vai. Porque aí você vai como excedente. Estão lembrados? Extranumerário. Excedente, extranumerário. E a gente trabalhou aonde? Readaptação e reversão, não foi isso? Excedente e extranumerário. Vai e fica fora do quadro, porque você não tem vaga, como excedente ou extranumerário. Agora, tem que ter quadro, tem que ter um órgão, um espelho do seu lá, para continuar no mesmo lugar, na mesma entidade, mesmo que naquela sede não tenha vaga, porque no papel você está no mesmo lugar. Entenderam? Isso é muito importante, senão é outro instrumento que você vai buscar. Outro instrumento, licença médica, licença médica, vai lá, 2 anos, vai mudar para Petrópolis, tentar se criar lá, se cuidar. Ficou curado, volta, vem trabalhar no Rio de Janeiro, ok? Não ficou, meu irmão. Aposentadoria por invalidez, fazer o quê? Não tem mais condições de trabalhar aqui, fim de papo. Então, muita atenção, porque é necessário que para o servidor usar a remoção, que o órgão de origem que ele se encontre tenha replicado por aí afora, em outras sedes e localidades, outras unidades, para que venha a ser remoção e não transferência inconstitucional. Ok? Muito bem. No 36 da 8666, os casos que independem da vontade da administração são inciso 3º do parágrafo único do 36. A pedido para outra localidade, independente do interesse da administração. A. Para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, que foi deslocado no interesse da administração.
B, por motivo de saúde do servidor, cônjuge ou companheiro ou dependente, que viva às suas expensas e conste de seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial. Então, esses dois casos, mesmo que não tenha vaga no local, você vai. É uma garantia sua, servidor, prevista pelo 36, parágrafo único, inciso 3º, A e B. Já o da letra C, volta aqui no slide, por favor, ou lá embaixo, lá, de processo seletivo, aí eu já acho que tem que ter vaga. Então, peço cuidado aí nesse slide, talvez eu não tenha ficado tão bem feito quanto esse contexto. Além, independente de vaga, saúde e acompanhar cônjuge. Agora, o processo seletivo tem que ter vaga, até porque eu abri o processo seletivo porque tem vaga. Essa que é a verdade, o processo seletivo aí é um concurso. Vamos ler o dispositivo? A redação é muito infeliz, é confusa, vou tentar esclarecer. Letra C, do inciso 3º do 36. Em virtude de processo seletivo promovido na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade, em que aqueles estejam lotados. Sensacional, né? Como é fácil escrever sem conseguir se comunicar, né? É impressionante. Olha, o que você tem basicamente aqui é o seguinte. Eu sou servidor público Sou defensor público federal. Aqui é um quadro da União, né? Eu pego o país inteiro, meu irmão. E aí nós temos vagas para novos defensores públicos, pô. Eu abro um concurso público. Tem os novos concursados. Vamos preencher as vagas? Antes, cadê os defensores públicos que já estão na carreira? Alguém quer fazer alguma mudança de sede ou localidade? Alguém quer fazer uma remoção aí? Preferência para vocês que já estão na carreira, pô. Depois que a gente dá uma reorganizada, agora chama lá o primeiro colocado no concurso para a vaga que sobrou, pô. Porque a preferência é para quem já está aqui dentro. Essa é a ideia da interpretação desta alínea C do inciso 3º, ok? Vejam nesse contexto, joga lá o nosso slide, uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, interpretando a lei, o 36, parágrafo único, inciso 3º, a linha C da 8.112 de 90. Olha aí, negrito lá embaixo, olha lá. A remoção deve preceder a outras formas de provimento de cargos vagos, pois se deve privilegiar a antiguidade e o merecimento, oportunizando-se aos servidores com mais tempo de carreira o acesso, mediante concurso interno, de remoção aos cargos de lotação mais vantajosos, capitais e grandes cidades, para só depois serem oferecidas as vagas restantes aos novos servidores. Olha, concurso interno, se o plano de carreira exigir, tá? Se não exigir, não tem nem que falar em concurso interno. Ou não tem nem interesse, não tem concorrência pelas vagas, é muito comum, né? Pela ordem de classificação do concurso. Quem entrou primeiro, qual é o seu concurso, qual é o meu. Ah, somos do mesmo concurso, quem foi melhor classificado. Às vezes não precisa nem de concurso interno, tá? E o cara vai simplesmente para a localidade que ele deseja ir. Depois, só depois, eu chamo aqueles que acabaram de passar no novo concurso público. Essa é a remoção do inciso 3º, ok? Da letra C, do inciso 3º do parágrafo único do artigo 36 da 8666 de 93, ok? Com isso a gente trabalhou toda a figura da remoção do artigo 36. O artigo 37 já traz a redistribuição, que não é alternativa da remoção, não. Não é. Ah, mas está sendo usado. Bom, aí já é outra história, mas oficialmente não é. Então joga lá o nosso slide, vamos começar a falar da redistribuição. Não é provimento de cargo, ok? E o mais interessante, ela não é
não é a pedido, olha lá embaixo amarelo, apenas no interesse da administração. Ela é sempre de ofício. Por isso que não pode ser alternativa à remoção. Veja o que fala o artigo 37. Eu vou ler o caput e vou direto para o parágrafo 1º. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central do sistema de cargos da União, observados os seguintes preceitos. Antes de olhar os preceitos, parágrafo 1º. A redistribuição ocorrerá ex officio, para ajustamento de lotação e de força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção e criação de órgão ou entidade. Então, o que ocorre com a redistribuição é o seguinte, é o interesse do governo que está em jogo. E percebe que tem muitos servidores em determinada autarquia e poucos em outra. A função é a mesma, eu preciso dar uma equilibrada nisso, aí eu faço a redistribuição. Agora, volta no slide, olha que interessante. A redistribuição não é provimento de cargo, porque quem se desloca é o próprio cargo. E é claro que se o servidor estiver preenchendo esse cargo, ele vai junto. Se o cargo estiver vago, ele vai vago para lá e eu dou meu jeito de preenchê-lo, inclusive com um novo concurso. Mas se o cargo estiver preenchido, o servidor que está no cargo vai junto, meu amigo. Olha lá o 37 de novo, caput. A redistribuição é o deslocamento do cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago. Quando ocupado, o servidor vai junto. E aí é que entra o jeitinho brasileiro. Servidor, com sobrenome bonito, com padrinho quente, querendo fazer uma transferência inconstitucional. Qual é o jeitinho? O órgão que ele quer ir pede a redistribuição de seu cargo, alegando que há interesse público. Olha, e só o seu cargo é redistribuído para aí, você vai junto. Pronto. Para atender o interesse público. É isso, pô. Então isso é um jeitinho. É aquela história, né? Quando você faz um jeitinho para você, para os seus amigos, para os seus parentes, isso não é falta de ética. Isso é um jeitinho. Os outros, meu irmão, aí você aponta, olha que absurdo e não sei o quê. Por isso que não dá para ficar ouvindo discurso moralista de pilantra, como ultimamente estamos ouvindo nos 3 poderes da República e nos órgãos independentes. Porque fazem coisas absurdas nos seus interesses e aí já não é nenhuma falta de ética, de moralidade, ok? Mas quando é com relação aos outros, aí aquele discurso bonito na mídia, na defesa do Estado democrático, é brincadeira. Então essa redistribuição tem esse contexto. Ela pode até realmente substituir uma remoção, disfarçar uma transferência, quando a remoção não é o suficiente pelo caminho correto. No entanto, eu volto a insistir, veja, que esse deslocamento do cargo, diz o artigo 37, esse deslocamento do cargo deve observar os seguintes preceitos. Então, vamos lá. 1. Interesse da administração. 2. Equivalência de vencimentos. 3. Manutenção da essência das atribuições do cargo. 4. Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades. 5. Nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. E 6. Compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. É claro, né? Você vai para lá fazer a mesma coisa que faz aqui. Não tenha dúvida disso. Agora, inciso 1º, no interesse da administração. Parágrafo 1º, a redistribuição ocorrerá ex officio. Não tem redistribuição a pedido. Porque a redistribuição não é feita para resolver o problema do servidor, e sim do serviço público. Então, só a máquina pode optar pela redistribuição. Claro. Por isso que eu volto a insistir do jeitinho. Pô. Eu não posso pedir.
porque é ex ofício, mas eu posso pedir para alguém que manda na estrutura de ofício solicitar a redistribuição, pô. E aí, casualmente, eles vêm aqui e pegam o meu cargo. E eu vou para lá em silêncio, nem reclamo, fico calado. Sensacional, né? Sensacional. Tudo dá-se o seu jeito. Tudo dá-se o seu jeito. É uma alternativa. Até feio, ficou botando minhoca na cabeça dos outros, né? Olha aí, o caminho, o cara deu a solução lá, olha aí, faz uma redistribuição. Pronto. Aí ele vai lá, licitamente muda de tribunal, sai do quadro Tribunal Regional Federal da 2ª Região e vai para o quadro Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Olha que beleza. Não cabia remoção, porque não é o mesmo quadro, não cabe transferência, que é inconstitucional, mas eu dei um jeitinho através da redistribuição. Olha aí, sensacional, né? De qualquer maneira, peço a sua atenção, o cargo vai. Se ocupado, quem está ocupando, vai junto. Ok? Essa é a redistribuição que o artigo 37 está trazendo, ok? Ele tem mais três outros parágrafo 2º, 3º e 4º, que não me parecem trazer alguma informação a mais. É bom lembrar, né, no parágrafo 3º e 4º, que ele está se referindo à extinção de órgão ou entidade. Porque quando eu faço extinção de órgão ou entidade, é a extinção do cargo. Aí eu coloco o servidor em disponibilidade, pô. Mas aí é aquela história, antes de colocá-lo na disponibilidade e via aproveitamento fazer isso, eu já posso fazer o quê? Uma redistribuição, que é uma reorganização administrativa. Nós já falamos sobre isso, né? Eu não preciso botar o cara em disponibilidade para depois aproveitá-lo, aproveitar logo. E quando é geral, em extinção de órgão, entidade, aí eu reorganizo a máquina através da redistribuição. Então, olha lá, parágrafo 3º. No caso de reorganização ou extinção de órgãos e entidades, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável, que não for redistribuído, será colocado em disponibilidade, claro, até o seu adequado aproveitamento. Evidente, pô. Não houver a redistribuição, porque não está precisando, vai para disponibilidade. Se estiver precisando, redistribui. Isso não é uma burla ao concurso, ok? Eu jogo esses cargos para outras entidades. Então, a redistribuição não é uma coisa pessoal. A redistribuição não é uma solução para a inconstitucional transferência. Ela só existe por razões de interesse público e de ofício. Ok? Beleza? Muito bem. E fechando essa sequência de artigos, podemos trazer, aliás, minto, peço desculpa, joga aqui o slide, por favor, confirmando essa ideia, súmula 685 do Supremo. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público, destinado o seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Olha aí, a transferência é inconstitucional por causa disso. Ok? A fazer concurso público. Essa é a ideia. Então ele pode ser lembrado aí, essa súmula 685, ao falarmos da redistribuição. Agora, vamos lá, finalizar com a substituição, artigo 38 da 8.112 de 90. O que eu tenho no 38 e 39, falando da substituição. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Então, a substituição existe, joga lá o nosso slide, por favor, para cargos e funções de direção, chefia e cargos especiais. Ou eles são previamente identificados ou serão escolhidos pela autoridade superior. Ok? Então é importante perceber que se ela for provisória, fará jus à gratificação de chefia, se ela for definitiva, terá que optar por um dos vencimentos. Isso a gente vai achar ao longo do artigo 38. Parágrafo 1º do 38.
O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de natureza especial, nos afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares do titular, e na vacância do cargo, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo de direção, o cargo ou função, de direção ou chefia, ou cargo de natureza especial, nos casos de afastamento e impedimentos legais do titular superiores a 30 dias consecutivos, pago na proporção dos dias de efetiva substituição que excederem ao referido período, trazendo o limite de lapso temporal para que o substituto passe a receber. 39. O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria. É aquela história, direção, chefia e assessoramento. Então ele está empurrando também para aquelas situações onde há um assessoramento, direção, chefia e assessoramento, as mesmas regras da substituição. Ok? Então, direção, chefia, assessoramento e cargos de natureza especial terão seus substitutos. E esses substitutos, se ficarem além de 30 dias, receberão gratificação de chefia. Ok? Se ficar assumindo a função, aí vai ter que optar por um dos vencimentos, se for definitiva a substituição. Ok? Muito bem, com isso a gente fecha esses artigos ligados a provimentos. Apesar de remoção, redistribuição e substituição, não se confundirem com provimentos, ok? Vale trazer, antes de passar para a vacância, fechamos provimento, mas antes de passar para a vacância, vale trazer a cessão de servidor, que é outro problema inerente à matéria. Por isso que eu acho que é viável trazê-la agora junto com remoção, redistribuição e substituição. Então joga lá o nosso primeiro slide sobre a cessão de servidores, que lá na 8.112 de 90 é tratada no artigo 93, que fala do afastamento do servidor público para servir a outro órgão ou entidade. Então, olha lá, o 93 da 8.112 de 90, o que nos fala. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Federal, dos municípios, ou em serviço social autônomo instituído pela União, que exerça atividades de cooperação com a administração pública federal nas seguintes hipóteses. E aí me traz cargo em comissão, função de confiança ou cargo de serviço social autônomo para o exercício do cargo de direção ou gerência. E 2, nos casos previstos em leis especiais. Vejam, joga lá o nosso slide, por favor. A cessão só não é inconstitucional. A cessão só não fere a regra do concurso público porque ela será sempre transitória. Transitória. E normalmente para um cargo em comissão, para uma função de confiança, salvo os outros casos determinados na lei e agora com a mudança que sofre a 8.112 para a direção lá do Sistema S, para a direção do Sistema S. Mas também, né, terminou lá o mandato, meu irmão, volta. Então a cessão do servidor é transitória. Por isso a cessão do servidor não fere a regra do concurso público. Porque ela não é definitiva, não é para um cargo efetivo. É um cargo de direção, chefia, assessoramento, que tem um mandato lá no Sistema S, agora mencionado, e que um dia você vai voltar, pô. Então ele não precisa de concurso público, porque ele foi transitoriamente. Então vou te dar um exemplo que eu costumo utilizar já há muito tempo em sala de aula. Imagine que você é servidor público do município do Rio de Janeiro, estável há mais de 10 anos. Muito bem. Aí, o seu amigo é eleito deputado federal. Ele liga para você e fala assim, pô, cara, estou montando uma equipe que Brasília nunca antes viu, sensacional,
só com pessoas competentes e conto com você. Vou pedir ao município a sua sessão para você trabalhar comigo como assessor aqui no Congresso Nacional. Aí você vira pro teu amigo, tem intimidade, é teu amigo, né? E fala assim, mas peraí, antes de pedir a sessão, deixa eu te fazer uma pergunta. Aliás, duas. Vai, diga lá, quais são as duas perguntas? Eu vou ganhar mais? É claro, né, porra? Eu vou perguntar isso, cara. Se eu for um cara um pouco mais ético e tal, é pra ganhar menos, aí eu não vou, né? Mas é pra ganhar mais, porque eu quero ganhar mais. Ah, claro, vai ganhar muito mais aqui, paga-se mais do que você ganhou. Ah, legal, já gostei. Agora deixa eu fazer outra pergunta. É pra trabalhar mais? Também, peraí. Se é pra ir pra trabalhar mais, não tô afim não, né? E aí, não, meu irmão, ih, olha só, quarta-feira. Chega terça e quinta, faz aquela bagunça, terça e quinta de manhã, e meu irmão, depois, acabou. Tá em casa aí no final de semana, tranquilo. Ah, rapaz, então você realmente é meu amigo. Então eu vou, pode pedir minha sessão aqui pro município. O município vai e me cede, Agora, muita atenção em relação a esse contexto. Volta lá no nosso slide, por favor. A sessão do servidor, a regra, normalmente o pagamento é feito pela entidade cessionária, aquela que te recebe. Ok? Normalmente. Nesse caso, então, não tenha dúvida. Eu saio do município e vou trabalhar no Congresso, é claro que quem vai me pagar é o Congresso, pô. Eu estou trabalhando agora para o Congresso, não estou trabalhando para o município. Se eu estou dentro do mesmo ente da federação, aí eu posso até manter lá, por questões de controle, você recebendo no local de origem. Não vejo problema. Mas quando sai de um ente da federação para outro, meu irmão, com certeza, o ente que o recebe vai pagar. Então, você vai agora trabalhar no Congresso, vai receber pelo Congresso, vai ficar afastado do município, cedido para o Congresso. Terminou o mandato do seu amigo, o que vai acontecer com você? Você volta para o cargo de origem, volta lá para o município. Por isso a sessão não é inconstitucional. A sessão não é inconstitucional porque ela é transitória. Agora, de direito. De fato, sabemos que todas as sessões são definitivas. Ninguém volta. Olha aqui, da mesma forma que eu perguntei, se é para ser cedido para outro lugar, é para ganhar mais e trabalhar menos? Você só vai se for para ganhar mais e trabalhar menos, né? Óbvio, ok? Aí quando você chega lá e já acostumou a trabalhar menos e ganhar mais, pergunta, quer voltar? Quer voltar, meu irmão? Claro que não, pô. Então você faz de tudo para não voltar. O seu amigo não foi reeleito, mas outros parlamentares foram. E que você já conhece, já está lá há 4 anos, tem um certo trânsito nos gabinetes. Então você dá uma peregrinação pelos gabinetes do Congresso para ver se fica. Ver se alguém pede a sua sessão. É isso. Você faz de tudo. Pode pensar com mente doentia de Nelson Rodrigues. Você faz de tudo para ficar. E fica. Aí é que é o problema. Depois de 60 anos, veio uma PEC para efetivar os cedidos há mais de 100 anos. Para efetivar os contratados temporários há 50 anos. Porra, 50 anos contratado temporário? Mas coisas estranhas que acontecem, pô. Então o problema da sessão é esse. Ele acaba gerando, sem dúvida nenhuma, um desvio de função, uma burla ao concurso, ok? Porque de fato ele acaba sendo permanente. Mas de direito ele é transitório, por isso não é inconstitucional, ok? Agora, detalhe, joga lá o nosso slide novamente. Lá na lei da OS 9637 de 98, estão lembrados? Nós vimos sessão com ônus para origem, para o órgão cedente. Sessão para o ônus é uma exceção. Hoje, na 8.112 de 90, com as alterações ocorridas na sessão, no artigo 93, você já até encontra, quando é no mesmo ente da federação, o pagamento ser feito por esse ente da federação. Tá? Então, veja só no que fala, vamos procurar isso aqui no 93, inciso, parágrafo 1º, na hipótese que trata o inciso 1º do caput, sendo a sessão para órgãos ou entidades dos estados, federal ou dos municípios, ou para o serviço social autônomo, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos. Tá vendo? Ele está
trabalhando a alternativa. Mudou o ente da federação, a autoridade cessionária. Se for do mesmo, mantém o mesmo local de recebimento. Então tem as suas variações. Mas o normal é o ônus para quem recebe, para quem eu estou trabalhando agora, pô. Principalmente no exemplo que eu te dei, para não ter problema, do município indo para a União. Ok? Então, a cessão, trabalhada aí junto com remoção, redistribuição, substituição, fecha esse contexto que nós começamos com os provimentos. Vamos avançar e vamos falar agora do desprovimento, ou, como a matéria é mais conhecida, vacância de cargo público. Então vamos avançar, joga lá o nosso slide, por favor. Vacância de cargo público, chama a sua atenção para o 33 da 8.112 de 90 e tem uma informação para o Estado do Rio de Janeiro, que está no 53 do Decreto Regulamentar 2479 de 79. A gente está se pautando na 8.112 de 90, ok? Acredito que esse slide eu tenha importado aí de algum curso que eu dei aqui para servidores do Estado, por isso a referência. Enfim, a informação nunca é demais, né? E eu vou trazer do rol do 33 da 8.112 essas quatro figuras que estão aí: exoneração, demissão, aposentadoria e posse em cargo inacumulável. Tem aí referências, inclusive, constitucionais para todos eles, né? Exoneração, demissão, aposentadoria e posse em cargo inacumulável, que talvez realmente justifique serem as figuras mais importantes do rol do artigo 33. É claro que tem outras figuras, vamos lá, olha o 33 da 8.112. A vacância de cargo público decorrerá de exoneração, demissão, promoção, aí afinada a ascensão, afinada a transferência, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Então percebam, promoção já falamos quando trabalhamos plano de carreira. Readaptação já falamos, como falei em provimento derivado. Fica faltando exoneração, demissão, aposentadoria e posse em outro cargo inacumulável, né? O último inciso, falecimento. Ah, meu irmão, falecimento, o que eu vou falar? Meus pêsames, ou já vai tarde, né? Dependendo da figura, já vai tarde. Quer dizer, então, essas quatro figuras que nós temos que trazer para trabalharmos a vacância de cargo público, também conhecida desprovimento. Então, vamos começar com o inciso 1º do 33. Exoneração. E quanto à exoneração, seja lá o tipo que for, são vários tipos, a gente vai ver isso, 3 tipos de exoneração, eu queria de imediato chamar a sua atenção. Exoneração não é penalidade funcional. Ponto. Isso é muito importante. Como as pessoas confundem isso? Exoneração não é punição. Que é a prova disso? Pegando a 8.112 como referência, nós vamos encontrar o 127 trabalhando as sanções disciplinares. É ele mesmo, olha lá, 127 da 8.112. São penalidades disciplinares: advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, destituição de função comissionada. Então, o que eu tenho no 127 são 6 sanções. 6 sanções. Dessas 6 sanções, olha lá, não aparece exoneração. Porque exoneração não é punição. Então, o que é a exoneração? Joga lá o nosso slide, por favor. A exoneração está no artigo 34 da 8.112 de 90. Também tem aí uma referência com o Estatuto do Estado do Rio de Janeiro. E ela pode ser de ofício ou a pedido. A pedido, me parece óbvio, então, que ela não é sanção, né? Quem é que vai pedir para ser sancionado? Tudo bem, respeita as minorias e tal, né? O cara pode até gostar, bate, né? Pois é, pode até gostar, vamos respeitar, mas é minoria, né? Não, é minoria. Mas ninguém vai pedir para ser punido. Então, servidor,
quando não aguenta mais o serviço público, não pede demissão. Porque demissão é punição. Está lá no rol do 127. É uma penalidade. O servidor, quando não aguenta mais o serviço, pede exoneração. Tchau e benção. Vou-me embora, não aguento mais. É isso. Seletista pede demissão. Porque a CLT não se preocupou em criar uma denominação própria. Demissão. Aí tem a demissão a pedido, né? Tem a demissão punitiva, enfim. Aqui, punição, penalidade é demissão. Exoneração é quando o servidor não quer mais. Um tipo, a exoneração a pedido. Confirma isso, vamos lá, o 34. Vamos ler o 34 da 8.112. Artigo 34. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á quando não satisfeitas as condições de estágio probatório e quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Então, meu amigo, olha aqui. A exoneração no 34 é a pedido ou de ofício. E percebam que a pedido ele não fala nada. Porque depois ele joga o parágrafo único e diz a exoneração de ofício dar-se-á. Aí ele se preocupa com a de ofício. Que aqui, regra geral, todo mundo se preocupa. Porque pensa bem, qual é o problema da exoneração a pedido? Né? O problema é que ela pode gerar. O servidor pede para ir embora, o governo libera, ó, vai embora. Ninguém é obrigado a trabalhar para ninguém. O senhor não quer mais, adeus, pô. Então isso chama muito pouca atenção do examinador. Quem em concurso adora exoneração de ofício, especialmente aquela no estágio probatório, por falta de aptidão e não pilantragem. Exoneração não é punição. Se for pilantragem é demissão, demissão é punição. Então a exoneração de ofício no estágio probatório é por falta de aptidão. Eu não consegui desenvolver bem a atividade. Eu não sou mau, eu não sou pilantra, ok? Por isso é exoneração, por isso é exoneração. Agora, antes de entrar nessa, que é a que chama realmente a atenção, a exoneração de ofício, eu queria lembrar a exoneração a pedido, detalhes interessantes, que está na hora até do examinador começar a olhar para a exoneração a pedido, que é tão pouco cobrada. Vejam, olha que perguntinha interessante. Posso negar o seu pedido de exoneração? Você é servidor, não aguenta mais, solicita à autoridade superior a sua exoneração. Ele pode negar? Pô, negar me parece um exagero, não parece não? Vejam, lá no 170 de nossa Constituição da República, parágrafo único, eu tenho: é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica. Ninguém é obrigado a trabalhar para ninguém. Aí, livre exercício de atividade econômica. Então, eles não podem negar. Não podem negar. Mas, vamos lá. Pô, eu não estou numa empresa privada, né? Eu estou no serviço público. Eu sou servidor público. E o serviço público que eu realizo é pautado por alguns princípios. Entre eles, vamos lembrar do famoso continuidade do serviço público? Olha só. Então imagine só, meu caso lá na Universidade Federal. No meio do semestre, dá aquela lucidez e fala: chega! Não aguento mais isso daqui, ganhando uma miséria. Não aguento. Chefe, eu quero exoneração a partir da data de hoje. Que isso, Luiz? No meio do semestre? Você querer ir embora assim? E os alunos, pô? Como é que eu vou arrumar um substituto para você assim do nada? Então, se eu sou um chefe dirigente, eu viro para mim e falo: calma, calma. Esse semestre você vai completar, meu irmão. Porque eu não tenho como arrumar substituto. E vou aproveitar, ao término desse semestre, o que está faltando, para já providenciar alguém para te substituir para o próximo, e lá no próximo eu te libero. Então, eu não estou negando a sua exoneração, mas estou postergando em razão do princípio da continuidade do serviço. E até o final do semestre eu arrumei um substituto,
ou já fiz um novo concurso, enfim. Eu me programo. Agora, é aquela história, né? Não dá para sair quando o senhor bem entender. O senhor não está numa empresa privada. Então, postergar, eu acho até viável, acho até... Agora, negar fere o livre exercício de atividade econômica. Também não me parece uma coisa adequada. Agora, tem casos e casos. Por exemplo, olha aqui, na 8.112 de 90, o artigo 172. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade a caso aplicada. Pô, me parece adequado. Quer dizer, eu sou pilantra, descobriram que eu sou pilantra e para não ser demitido eu peço exoneração a pedido e saio pela porta da frente, não maculando a minha ficha profissional. Ah, peraí, vamos fazer o seguinte, deixa acabar o processo, tá? Acabou o processo, meu irmão. Se você não for já punido com demissão, que obviamente vai atropelar esse seu pedido de exoneração, meu irmão. Se você ainda quiser ser exonerado, eu até atendo o seu pedido e te libero. Mas até a conclusão do processo, não. Me parece bem adequado, né? 172 da 8.112, o servidor que a responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo. Perfeito, né? Me parece uma providência. Agora, veja, também não estou negando, né? Estou só empurrando para o momento, ó, deixa acabar o processo, vamos ver no que vai dar. Porque se você foi demitido, meu irmão, você não tem nem que apresentar pedido nenhum de exoneração. Você foi demitido, saiu pela porta dos fundos, maculou a sua ficha funcional, seu currículo, tá lá um carimbão, demitido, pilantra. Porque quando tem carimbo de demissão, é pilantra, porque demissão é punição. Ok? Exoneração não. Por isso que eu não posso usar exoneração a pedido para evitar um processo disciplinar e ser demitido. Então espera a conclusão do procedimento. Ok? Agora vamos imaginar, olha só, o processo não foi instaurado ainda, mas eu já percebi que descobriram. Peço exoneração, o pessoal lá do departamento pessoal não sabe que já descobriram a pilantragem, né? E me dá a exoneração. E agora? E o que eu faço? Parágrafo único do 172. Ocorrida a exoneração de que trata o parágrafo único, no inciso 1º do 34, que é a exoneração a pedido, né? O ato será convertido em demissão, se for o caso. Olha lá, vai converter em demissão. Peraí, olha lá. Ocorrida a exoneração de que trata o parágrafo único do 34. Então já não é a pedido, né? Vamos voltar lá no 34? Desculpe. Mas certamente vai ser a mesma solução, né? 34, parágrafo único 1, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Então você foi mandado embora porque não tem aptidão para a função. Mas depois descobriu-se, em processo disciplinar, que você é pilantra, ela vai ser convertida em demissão. Para ficar bem claro que você é pilantra. E não apenas não tem aptidão. Então eu diria a mesma coisa, se eu conseguir a exoneração a pedido, porque eu descobri que eles descobriram, mas ainda não se oficializou, ainda não saiu no jornal, né? E tal, ainda não fui passear em Curitiba contra a vontade e tal, o pessoal ainda pensa que eu sou decente, me dão a exoneração. Concluiu que, olha lá, o cara era esperto, pediu a exoneração para não ser demitido, então você instaura o processo e converte a exoneração em demissão, para ficar bem claro que ele é pilantra. Ok? E mais um caso, que nos estatutos, né, na 8.112 não é diferente, você pode trazer, que é afastamento para missão no exterior. Afastamento para missão no exterior. Ou cursos de formação, pós-graduação, e assim vai. Você, por exemplo, lá na Universidade Federal, resolve fazer mestrado, doutorado na França. E o governo paga tudo, cara. Paga tudo, paga passagem, estadia, né? Existem, né, estrutura para isso. E depois de 4 anos recebendo para estudar, para se formar, você volta. E ao voltar,
As universidades privadas querendo letrinha no MEC, querendo doutores no seu quadro, olha para você e fala, meu filho, vem cá, quanto é que o governo federal vai te pagar aí depois desse doutorado? Só isso. Puxa, olha aqui, eu pago o triplo para você. Vem para cá. E aí, você não vai ficar nervoso? Ah, o triplo, vem para cá. E aí você chega, ó, governo, valeu, hein? Tô indo lá para ganhar o triplo. Aí o governo, não, peraí, que é isso, porra? Eu gasto uma grana com você lá fora e você volta e me dá uma banana? Então, começou-se a criar algumas restrições. Porque casos famosos aconteceram. Estão lembrados do astronauta brasileiro? Olha lá, o astronauta brasileiro, meu irmão. Era um servidor militar, Forças Armadas, ok? Bancamos o curso dele lá na Rússia, ok? Ele lá se graduou, fez os cursos necessários para ser um astronauta, foi lá para fora, viu o mundo de fora, olha, confirmou que é redondo mesmo, meu irmão. E quando voltou, pô, cara, eu sou outro. Viu o mundo de fora. Não aguento mais fazer barba todo dia, botar uniforme, bater contigo. Não quero mais. Eu quero rodar o Brasil dando palestras. Caríssimas, botando a grana no bolso. Olha aí. Pô, meu irmão, o que há, né? Eu banquei toda a sua ida lá, agora você vem me dar uma banana? Vamos sentar aí, vamos conversar. Teve outro caso famosíssimo, uma oficial, também da aeronáutica, foi fazer um curso de formação em Washington. 2 anos, tudo pago pelo governo brasileiro. Chegou lá e se apaixonou pelo capitão das Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Olha, com esse nome dá pra sair já apaixonada daqui, não dá não? Com certeza, pô. Chegou lá, o cara tudo uniformizado, cap, cheio de pokebolas e insígnias penduradas, o maior gatão, meu irmão. O que aconteceu? Ela voltou casada. Nossa, paixão total. Voltou casada pro Brasil, depois de 2 anos. E depois que ela bota o pé aqui com o maridão, vem a trágica notícia. Nomearam o Capitão América para trabalhar na OTAN, Europa Liberal. Aquele bonitão, sozinho na Europa, né? O que ela falou para a aeronáutica? Olha só, esse homem não fica um dia sozinho na Europa, ok? Vou com ele, quero exoneração. Aí vem a aeronáutica e ó, não senhora, não dou. Mas como não? Eu não quero mais, mas não interessa. Eu paguei 2 anos lá para a senhora mesmo. Então vamos fazer o seguinte, a senhora quer ir embora mesmo? Então, vem cá, quanto é que eu gastei com ela? Olha aqui, ó, paga essa grana que eu te libero. Ou então, quanto tempo a senhora ficou lá? 2 anos? Então a senhora trabalha 2 anos aqui, distribuindo essa experiência para a tropa, depois sai sem pagar nada. Exoneração a pedido. Se daqui a 2 anos o maridão sozinho na Europa vai continuar esperando a senhora, isso não é problema nosso. É isso que falaram para ela, pô. E olha, se você procurar, isso vai estar escrito nos estatutos. Quer ver? Vou voltar aqui na 8.112 de 90. O artigo, olha, missão no afastamento para missão no exterior, é o 95. Parágrafo 2º do 95. O servidor beneficiado pelo disposto nesse artigo não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes decorrido o período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa à vida com seu afastamento. Parágrafo 2º do 95. Aí o 96A, também falando em referência à pós-graduação, deve ter também alguma coisa parecida aqui. Parágrafo 4º, 96A. Parágrafo 4º. Os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos nos parágrafos 1º, 2º e 3º desse artigo terão que permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno em período igual ao do afastamento concedido. Olha lá. Parágrafo 5º. Caso o servidor venha a solicitar exoneração de cargo ou aposentadoria antes de cumprido o período de permanência previsto no parágrafo 4º desse artigo, deverá ressarcir o órgão ou entidade na forma do 47 da 8.112 de 90. Então, é evidente que houve essa preocupação, porque isso começou a acontecer, pô. Essa legislação não foi criada à toa, né? Isso começou a acontecer. Agora a questão é, esse é o caminho correto? Tendo os 170 da Constituição trabalhando
livre exercício de atividade econômica. Então me parece que isso aqui é um pouco abusivo, quiçá inconstitucional. O correto é o governo virar, seja lá qual for o motivo, para o servidor e falar assim: olha, meu querido, quer sair agora? Gastei uma grana com você lá fora, pô. Você volta e me dá uma banana e vai embora? Tudo bem, livre exercício de atividade econômica. Mas, ó, botou o pezinho lá fora, eu vou cobrar isso aqui, porque não teve retorno para a máquina. Esse é o correto. E você lá fora não é mais servidor. Vai ter que pagar na bucha isso aqui. Servidor tem facilidades de pagar o que recebeu indevidamente, descontado em suaves parcelas na remuneração. Se você pede exoneração, você não é mais servidor e vai ter que me pagar essa grana na bucha. Se não pagar a inscrição em dívida ativa, aquela confusão toda, ok? Esse me parece o melhor caminho. Um caminho mais constitucional diante do princípio do livre exercício da atividade econômica. E não proibir a exoneração, porra. Ou condicioná-la a um ressarcimento. Então, não vi ninguém declarar inconstitucional o dispositivo, mas já vi decisões judiciais mandando liberar. Aliás, no caso da oficial da aeronáutica que eu relatei, eu conheci lendo no jornal. Tinha, inclusive, uma foto colorida dela, com o Capitão América do lado, todo uniformizado e tal. E ela conseguiu, em juízo, que a decisão obrigasse o governo a dar a exoneração e cobrar. Não, você exonera e cobra. E não condiciona uma indenização à exoneração, livre exercício de atividade econômica. Agora, tem que cobrar, aí eu também acho. Mas dentro da legalidade, dentro de um Estado democrático de direito. Libera, depois cobra. Ok? Então percebam, olha o tempo que a gente ficou falando aqui de exoneração a pedido, matéria que normalmente os cursos dedicam uma linha. A lei, então, só falou que ela existe e não dedicou nada à exoneração a pedido. Porque aparentemente, né, ela não traz problema, mas olha só, ela pode sim trazer problemas, ter temas para que você possa enfrentar indagações de concurso público. Ok? Muito bem. Agora, a exoneração que chama a atenção realmente de todo mundo é a de ofício no estágio probatório. Porque a outra é tranquila, a gente até trabalhou quando falou do provimento originário do servidor, estão lembrados? Olha só, voltando a 8.112 de 90, o artigo 34, parágrafo único, a exoneração de ofício dar-se-á, 2, quando tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Perfeito, já vimos isso, né? Ele assinou o termo de posse e virou servidor. Não entrou em exercício, tchau e benção. Está exonerado. Perfeito, porque ele entrou com a posse. Agora eu posso exonerar. Estão lembrados? Servidor que foi candidato, habilitado, nomeado, não aparece para assinar o termo de posse. Estão lembrados? Vamos exonerá-lo? Não! Se ele não assinou o termo de posse, ele nem entrou. Não foi isso que a gente viu? Pois é. Mas aqui não, aqui ele assinou o termo de posse e não entrou em exercício. Então agora eu exonero. Não tenho mais o que falar desse inciso 2º. Então o barato é o inciso 1º. O inciso 1º do artigo do parágrafo único do 34, quando não satisfeitas as condições de estágio probatório. Então, eu fui habilitado no concurso, fui nomeado, assinei o termo de posse e entro em exercício e começo o meu estágio probatório de 3 anos, como já vimos, pós-emenda 19. E ao longo desse lapso temporal, percebeu-se que eu não tenho aptidão para a função. Não ganharei a estabilidade, serei exonerado de ofício. De ofício. E aí eu vou direto na questão principal. Examinadores adoram te induzir a erro e falar assim: para exonerá-lo de ofício no estágio probatório, é necessário processo administrativo disciplinar, garantindo ampla defesa e contraditório. Ou ampla defesa apenas, deixa o contraditório para daqui a pouco. Garantindo ampla defesa. E aí, certo ou errado? Errado. Errado. Eu não falei para você que exoneração não é punição? Se exoneração não é punição, eu não preciso de processo disciplinar. Eu não preciso de ampla defesa. É claro que vai ter um processo administrativo. Sem disciplinar.
não é punitivo. Exoneração não é punição. Então vamos fazer um processo administrativo e garantir a você o contraditório, opa, também não fala ampla defesa, fala o contraditório quanto à avaliação que estamos fazendo do senhor. Nós estamos entendendo que o senhor não tem aptidão, reclama aí, meu irmão. Não, que isso, só estou equivocado. Então vamos fazer um processo administrativo, sem o disciplinar, onde o senhor terá o contraditório para questionar a avaliação que estamos fazendo do senhor. É isso. Teoricamente, é bonito, né? De fato, todo mundo sabe que estágio probatório, né? O medo da exoneração de ofício é quase que ficção científica, né? Conhece alguém? Pergunto sempre, né? Conhece alguém que foi exonerado em estágio probatório? Sensacional, né? É igual perguntar, conhece alguém que não passou no mestrado e doutorado? Você virou bagunça, pô. Conhece alguém que não passou? Conheço alguém que desistiu. Mas que não passou, meu irmão, todo mundo passa. É impressionante, pô. É a mesma coisa no estágio probatório. Olha, lá na Universidade Federal, o meu estágio probatório ainda eram 2 anos. E no final, o chefe pediu para eu fazer uma autoavaliação. Hoje eu conto, já sou estável, não tem mais o que fazer, agora é me entubar, vai ter que me entubar. Não tem problema, eu fiz uma autoavaliação. E não conheci os integrantes da comissão que aprovaram a minha autoavaliação, se é que ela foi formada. Se é que ela foi formada, pô. É uma brincadeira, né? É uma brincadeira. E mais, mesmo que ela venha a ser formada, ela é formada por servidores tanto quanto eu, cara, que trabalham comigo. E já temos um convívio de 3 anos. Olha, já fomos almoçar juntos, já fomos ao Maracanã, já fomos... Bom, deixa quieto, já foi. Pois é, então, meu irmão, é muito difícil você ser exonerado por falta de aptidão. Tem que fazer força, essa que é a verdade. Ou então é perseguição política. Perseguição política. É claro que como professor, eu já ajudei várias pessoas com esse problema, ok? E 99% dos casos foi perseguição política. E, em regra geral, a gente consegue reverter, ok? Só uma vez eu achei que a exoneração foi bem feita. E, infelizmente, com o meu jeitinho, eu virei para o aluno, me procurou e falou, você vai me desculpar, mas não tem o que fazer. Você foi bem exonerado. O cara ficou até muito chateado comigo. Eu falei, olha, desculpa, cara, eu não tenho o que fazer. A sua exoneração foi bem feita. Fazer o quê? O cara não gostou e tal. Mas, enfim, acho que eu também não gostaria. Tá querendo voltar de qualquer maneira para o serviço público. Tá? E posso contar, porque eu acho que nem mais deve me considerar como amigo, né? Enfim, omitindo, obviamente, o seu nome. Mas foi um concurso para o MP, Ministério Público. Ele era aqui do Rio de Janeiro e fez um concurso para o MP de Minas Gerais. E foi lotado lá no interior de Minas Gerais, que tem uma vida social bem diferente daqui do Rio de Janeiro. Então começou a ter problema com os próprios moradores. Os caras entravam com foice, facão na mão. Olha aqui, se o senhor não fizer nada, aquelas coisas, né, um pouco mais rústicas e tal, né? E o cara começou a andar armado com unhas e dentes. Ficou nervoso, pô. Passava na rua, bom dia, procurador. Ele, bom dia. Não, calma, doutor, só falei bom dia. Ah, desculpe. O cara não soube lidar com a mudança social que ele sofreu com essa nomeação. E acho que foi bem exonerado, pô. Infelizmente. Ainda falei pra ele, cara, aproveita que tá fresquinho, continua estudando, pô. Continua estudando, procura aqui pro Rio de Janeiro e tal. É isso, nunca mais vi na vida. Tá? Então é a única vez que eu vi uma exoneração ser bem feita por falta de aptidão. Fora isso, eu nunca mais vi. Ou é perseguição política, ou todo mundo passa, pô. Todo mundo passa. Agora, vamos lá. Quais são os critérios de avaliação? Boa pergunta, hein? Quais são os critérios de avaliação? O artigo 20 da 8.112 de 90 é uma boa referência. Olha o artigo 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para desempenho do cargo, observada os seguintes fatores. Detalhe, 24 meses, né? Porque a redação é anterior à emenda 19, hein? 36 meses com a emenda 19, sempre bom lembrar, né? Muito bem, olha lá os fatores. Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Então é isso aqui que eu vou te avaliar.
Olha aqui, parágrafo 1º. 4 meses antes de fim do período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente à avaliação de desempenho do servidor. Olha aí. No mínimo 4 meses antes. Tem muito órgão que avalia todo final de ano, né? São 3 anos. Terminou o primeiro ano, já tem uma avaliação. Terminou o segundo ano, já tem outra avaliação. Ok? Então é uma coisa quase que automática, essa avaliação anual. Para chegar no final do 3º ano, já está tudo em ordem. Virou servidor estável, uma vez aprovado no estágio probatório. E lembro sempre também o 41, parágrafo 4º, acrescentado pela emenda 19. 41, parágrafo 4º, que eu já me referi aqui quando eu falei em recondução, por outras questões, mas enfim, vamos lá. 41, parágrafo 4º, como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, que é lá do parágrafo 1º do 20. 4 meses antes, forma uma comissão e avalia o servidor, para que ele ganhe a estabilidade funcional. Então essa avaliação é obrigatória. Esqueceu de fazer, você não leva a estabilidade. Antes, esqueceu de fazer, levava. Antes da emenda 19. Esqueceu de fazer, azar do governo, bateu 2 anos, amém. Hoje, bateu 3 anos, só leva a estabilidade se for feita a obrigatória avaliação. Então hoje cabe ao servidor, concluindo o estágio probatório, perguntar: e aí, chefão, já me avaliou? Como é que estão indo as coisas aí? É isso aí, porque senão você não leva a estabilidade, que é obrigatória essa avaliação. Ok? Então estão aí as 2 exonerações mais conhecidas. No entanto, com a emenda 19, ganhamos uma 3ª exoneração. E que hoje é a bola da vez. Próximo encontro. Até lá.